Vamos receber agora, com grande alegria, uma honra para nós, receber Gilmar Mauro, da direção nacional do MST. Já estava marcada a vinda dele aqui, temia até que ele não viesse por conta do assassinato lá em Tremembé, mas ele fez questão de vir, então, pelo que desde logo agradeço, mas acho que é oportuna a vinda dele agora, até à luz de tudo que aconteceu. Gilmar Mauro, a ideia original de ter o convidado é para falar do MST, da luta pela reforma agrária, e por algo que nos une muito ao MST. Né? O MST é uma referência para nós, né? Que é essa ideia de que tem um horizonte, tem uma esperança, tem uma meta, que é o horizonte socialista. Gilmar Mauro, um momento duro para vocês, mas é uma alegria tê-lo aqui, de qualquer maneira. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo e com os telespectadores e ouvintes desse importante inicial programa que vocês estão inaugurando, digamos assim. Então, obrigado, Gilmar. Olha, a gente ontem deu com todo o destaque o assassinato do Valdir Nascimento e do Gleison Barbosa, o Gueguê, sexta-feira, lá em Tremembé, no assentamento Olga Benário, e tudo muito chocante, impactante, 6 feridos. Você esteve lá, mostrei o vídeo que você gravou sábado, ainda aqui para falar de qual era a situação. Não é? Hoje de manhã mostramos, peguei lá no canal do MST, no Twitter, uma folia de reis que aconteceu no domingo no assentamento Laudemar de Moura, com um discurso maravilhoso do líder da folia ali, muito forte, né? Dele dizer que para eles não tem um minuto de silêncio, não, tem uma vida de luta, né? Para dignificar os dois. E mostrei um vídeo muito rapidinho. Laudemar de Moura foi um lutador do campo, né? Assassinado. Não é isso? Laudenor de Souza. Laudenor de Souza. Eu falei de Moura? Desculpa, Laudenor É, de Souza. Eu li errado aqui, né? Bom, foi uma lutador do campo liderança da região de Campinas, do estado de São de Paulo. Campinas. Uhum. Infelizmente, ele foi morto por um acidente automobilístico nesse caso. Mas foi uma grande figura que iniciou praticamente o MST aqui no estado de São Paulo. E aí Aliás, vou mostrar aqui muito rapidinho, né? Falei, muito emocionante esta homenagem que o pessoal lá do assentamento Laudenor de Moura, em Piratininga, em São Paulo, fez aos assassinados e aos feridos, né? Muito lindo, muito emocionante, né? É a homenagem dos que nada têm, né? É isso, levantar uma bandeira. Olha isso, gente. Muito forte, muito forte. Gilmar, para começar, como é que chegou para vocês, como impactou para vocês a notícia dos assassinatos e qual é a situação neste momento em relação ao esclarecimento? Até onde vi tinha um preso, o líder da chacina, e mais um à procura, mas aparentemente foram 10, né, que participaram. Qual é a situação lá em Tremembé agora, Gilmar? é uma situação bastante grave, chocante, porque praticamente foi um massacre. Essas áreas de assentamento próximos às zonas urbanas, elas são motivo da tentativa da especulação imobiliária, você estava falando do capitalismo, é disso que se trata precisamente, de adentrar nesses territórios. Existe uma legislação, obviamente, que regra as questões dos assentamentos de reforma agrária quando há vacância de algum lote, por alguma razão, e as pessoas não são obrigadas, evidentemente, a viver toda a vida num assentamento, é necessário que se faça um procedimento legal via INCRA e também com a anuência da comunidade, para a substituição desse lote vago, dando prioridade principalmente às famílias que estão acampadas, famílias sem terra. O que existe concretamente é que esses assentamentos, no caso do Olga Benário, mas também o assentamento Conquista, que fica ao lado de Tremembé, é parte de uma sanha do
do capital especulativo imobiliário de adentrar nos territórios. Primeiro, invadindo áreas de reservas florestais, que legalmente é parte da composição dos assentamentos, é 20% de reserva legal. E essas invasões, por vezes, têm a conivência tanto do Ministério Público, do Poder Judiciário, porque há interesses econômicos regionais que impedem, que não coíbem esse tipo de ação. E a outra tentativa é a entrada em lotes, né, que estejam vagos no processo já de seleção para uma nova família. E a tentativa é fazer com que essas áreas sejam tituladas para que um lote de reforma agrária se transforme em muitos lotes, né, para a construção de condomínios ou simplesmente a venda. Essa é a razão de fundo do problema aqui no estado de São Paulo e em outras regiões do Brasil. Esses grupos, somado a isso, há uma espécie de testas de ferro, laranjas, que tomam a frente disso. E esse grupo que fez o massacre no Algabenário é parte dessa lógica, né? Mas não é precisamente quem tem o interesse naquela área. Eu diria para talvez os telespectadores nos entender, é como o grileiro de terras. Ele adentra na selva amazônica, derruba o mato, etc., comete o crime inicial e depois essas áreas são repassadas para o agronegócio. Nas áreas de assentamento é mais ou menos isso. É o crime organizado, são as milícias que fazem esse trabalho sujo, né, para depois repassar essas áreas para a especulação imobiliária. O que existe agora, eu falei com o presidente Lula no sábado, ele me ligou e disse que colocaria a Polícia Federal, e de fato a Polícia Federal está aqui. O que nós queremos é que haja uma investigação célere para efetivamente identificar os responsáveis pelo massacre. Uma pessoa está presa, e são mais de 20 pessoas envolvidas naquele massacre, né? Mas, ao mesmo tempo, que se possa fazer uma identificação do que está por trás, de quem são realmente os mandantes desse processo, e aproveitar o momento para fazer uma espécie de limpa, inclusive mandando um recado e uma sinalização, né, para esses especuladores imobiliários de que, efetivamente, vai ter uma punição exemplar. Veja, Mauro, as famílias assentadas estavam em defesa, né, daquele território, e se organizaram para impedir a entrada, mas ninguém imaginava que eles viessem com esse arsenal de guerra, e te digo com muita honestidade, por muita sorte, não morreu mais gente naquele lamentável episódio. Então, estamos com 2 assassinados, uma terceira vítima, e veja, são 3 meninos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Ontem eu dizia, nós estamos vivendo um momento difícil, mas como dar alento àquela mãe, àquele pai, quando 3 dos seus filhos, um já está enterrado, um com 2 tiros na cabeça na UTI, e o terceiro que passou por cirurgia ontem para recomposição de fratura na bacia, né? Então, é uma situação extremamente grave que estamos enfrentando. E, obviamente, não é só aqui. Esse é um outro aspecto importante, porque áreas de quilombolas também sofrem desse problema, e hoje, inclusive, áreas do programa Minha Casa Minha Vida se transformam também em ações desse tipo. Mas eu te diria que é uma guerra desgraçada, é uma guerra inglória, porque, no fundo, os reais interesses econômicos não tomam a frente. São as milícias que tomam a frente nesse processo. Então, é uma espécie de guerra de pobre contra pobre. É parte da barbárie provocada pelo capital que a gente enfrenta nesse momento. Olha, fundamental essa conversa contigo, Gilmar, porque, de fato, eu estranhei muito. Eu falei, mas
você olha lá o cara que foi preso, a descrição que é feita pela imprensa, e toda a imprensa, tá? Da imprensa conservadora, a mídia progressista, dá a impressão de ser isso que você falou, guerra de pobre com pobre. Né? Até depois queria que você explicasse o tamanho de um lote, porque me deu a impressão, puxa, mas tudo isso por causa de um lotezinho, o cara querendo pegar o lote, né? Para mim, que sou da cidade, é um lotezinho. Um lote é um lotezinho, né? De uma casa, né? Um negócio pequeno. Então, primeira coisa, qual o tamanho desse lote para nós que somos da cidade que não entendemos dessas dimensões do campo? E segundo, essa questão que você traz. Porque não está claro na cobertura até agora de que eles estavam ali amando de alguém. Eles estavam ali como linha de frente de interesses muito maiores. Né? Acho fundamental esse teu esclarecimento. Sim. E o lote, nesse caso, são 50 mil metros, em torno de. Em torno não, objetivamente 5 hectares de terra, Nossa, é enorme. o que varia de assentamento para assentamento. Né? No caso do assentamento que. Em Tremembé também, mas é o assentamento Conquista, os lotes variam entre 7 e 10 hectares, ou seja, entre 70 e 100 mil metros quadrados. Para você ter uma ideia, todos e todas, se esses lotes fossem transformados em pequenas parcelas urbanas, como você diz, isso se transformaria em 7, 10 milhões. Esse é o tema que está por trás, né? É a tentativa de fazer com que esses lotes da reforma agrária possam ser titulados para que essa pressão imobiliária se exerça para cima dessas áreas e para que esse setor abocanhe esses espaços como parte da expansão e da especulação imobiliária nos centros urbanos. E veja, nós temos uma definição muito clara entre nós, até do ponto de vista filosófico. Nós defendemos que a terra não deva ser mercadoria, não possa ser comercializada. Ela deve ser considerada como patrimônio da humanidade, a nossa casa comum, se quisermos, né? E o que a gente defende é que, sim, exista algum tipo de título, que ela seja concessão real de uso, em que as famílias possam obter o título, obter créditos, repassar de pai para filho, mas que não possa vendê-lo. Né? Essa é a defesa do MST. E, obviamente, que no último governo houve uma pressão muito grande do governo Bolsonaro pela titulação e, evidentemente, que essa pressão está sendo exercida hoje dentro das áreas de assentamento, como falei em outros programas, como Minha Casa Minha Vida, como territórios demarcados e quilombolas, que se utilizam desses agrupamentos de milícias do crime organizado como testa de ferro de um processo que pretendem implementar aí na frente. Então, é evidente que é preciso punir os responsáveis diretamente que executaram os nossos companheiros. Mas é preciso se investigar quem está por trás disso. E a gente tem ideia de quem está por trás disso. Tem ideia? Tem, porque. Você está falando de Tremembé, né, Mauro? Eu estou Gilmar. falando de Tremembé agora, mas essa é uma situação que se repete, não só aqui no estado de São Paulo, em todo o Brasil. Por isso que ela foi a ponta. Não se imaginava, inclusive para eles, a repercussão e o tamanho, efetivamente, daquilo que ocorreu aqui, porque foi um massacre. Mas essa situação se repete em várias regiões do nosso país nesse momento. Tá? Importante, muito impactante. Olha aqui esse depoimento do Henri Bratfish, lembrando de um episódio recente também agora, do ano passado. Visitei o acampamento Marielle Vive, em Valinhos. Lindo ver o trabalho das famílias. O formato de mandala. E foram atacados por fogo criminoso em 2024. Foi outro episódio, né? Exatamente, exatamente. O caso do Marielle, nós temos, por exemplo, um assentamento que não foi consolidado até hoje dentro da cidade de São Paulo. Era uma área que seria reservada a um lixão. E o MST fez uma ocupação há 20 anos atrás nessa área. É uma área da Sabesp, por exemplo.
e ela não foi regularizada até hoje. E, em vez do lixão, nós transformamos em agrofloresta, e está se transformando numa espécie de, né, de um lugar verde dentro do município de São Paulo. Mas a pressão externa, e veja, de alguma forma estimulada pelas forças políticas atuais, é uma pressão muito grande. Eu te diria até que vai ser muito difícil nós conseguirmos segurar aquela pressão. Primeiro, porque ainda não foi regularizado oficialmente. Segundo, porque essa ideia da tentativa de expansão, mas lá sim existe agrupamento imobiliário interessadíssimo naquele espaço para transformar em uma região de construção e condomínio, de moradias, de casas e assim por diante. Essa é uma questão crucial, me parece, né, Gilmar? Que é esta lógica do capitalismo que só existe dinheiro, não tem mais nada, é só dinheiro. Né? Mostrei aqui, antes de você entrar, essa coisa do fim dessas políticas farsantes, né, de inclusão das grandes empresas. Esse sujeito aqui, o Zuckerberg, quando fez o anúncio, né, no caso ali do fim da política de controle e transparência no Facebook, ele estava com um relógio, Gilmar. O sujeito tem um relógio que custa 6 milhões de reais. Nós, aqui, mortais comuns, não temos ideia. Ele tem um relógio que é mais dinheiro do que provavelmente dezenas de famílias do MST, talvez centenas, vão acumular ao longo da vida. Então, para eles, precisa transformar tudo em dinheiro. Né? Precisa. É uma demanda inexorável. Né? E para isso, eles passam como rolo compressor. Né? É a essência do capital, né? Isso, e capital só é capital se acumular e se expandir permanentemente, senão ele deixa de ser capital. O lucro é o coração e transforma tudo e todos em mercadoria o tempo todo, né? Recursos naturais, etc. Eu tenho dito, Mauro, o futuro já chegou. Aquilo que nós imaginávamos que ocorreria talvez lá em 2050, 2070, o agravamento da crise ambiental, nós estamos assistindo hoje. Ou seja, a massa de gases de efeito estufa na atmosfera já são suficientes para derreter as geleiras, até porque o CO2 é de uma duração de centenas de anos. O óxido nitroso, que, entre outras coisas, é liberado pelo uso intensivo dos adubos químicos nitrogenados na agricultura no Brasil e em todo o mundo, ou o gás metano, que, embora é mais efêmera a durabilidade dele, mas os demais são centenas de anos. Então, essa massa de gases de efeito estufa, ela já está provocando mortes em todo o mundo. Agora nós estamos assistindo o incêndio na Califórnia, por exemplo, mas esses impactos ambientais e a quantidade de mortes, seja por calor extremo, por frio, por eventos extremos, já é maior do que aquilo que se faz na guerra. E eu lembro daquela história das COPs, já que você falou do ESG, né? Ou seja, vamos diminuir em 50% a emissão de gases até 2030 e 100% até 2100. E eu pergunto, bom, para você parar de emitir esses gases de efeito estufa, você deveria abolir as tecnologias quase todas da segunda revolução industrial, quais sejam a indústria do petróleo, a indústria automotiva, a indústria de aviões, a indústria da guerra, que sustenta economicamente grande parte, inclusive dos Estados Unidos. E aí eu te pergunto, qual é o Estado que vai deixar vai abolir essas indústrias? Ou qual empresa que vai abolir essas indústrias? E eu respondo, nenhuma, porque isso seria uma brutal contração econômica no dito PIB, em escala planetária, que hoje é de 110 trilhões de dólares, mas que está altamente concentrado nas mãos de pouquíssimos agrupamentos financeiros, econômicos em escala planetária. Então, o capitalismo, além de não ser sustentável do ponto de vista social, nunca foi, essa sempre foi a crítica histórica nossa, né, do ponto de vista social, não se sustenta do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, é um desastre para a humanidade. A possibilidade
Eu não estou falando da vida, porque a vida possivelmente vai encontrar formas de continuar existindo, assim como ocorreu em outros desastres naturais que ocorreram, né? Brinco com a turma que nós, os mamíferos, vivíamos ou no topo das árvores ou nas tocas, né? O impacto que destruiu os dinossauros permitiu que saíssemos das tocas e baixássemos das árvores, e aqui estamos hoje, estamos, vírgula, porque querem que nós paremos de usar canudinho de plástico, e está certo, tem que haver educação ambiental, não há problema nenhum, mas são as grandes empresas que estão destruindo esse planeta, e nós somos a única espécie que talvez tenha consciência que podemos acabar com a própria espécie. E isso se chama capitalismo. E aí você... Vou segurar um pouco para fazer a discussão sobre exatamente qual é o projeto do MST para além do capitalismo, ou para a superação do capitalismo. Mas falamos disso daqui a pouco. Antes, deixa eu primeiro agradecer o pessoal que vai mandando aqui o apoio, super sticker. A gente está numa luta aqui também, né, Gilmar? Porque aqui não tem apoio de governo, não tem empresa, não tem banco, não tem nada. Quem sustenta o canal realmente é a comunidade aqui, reunida através do canal do Jones Manuel. Maria Sá Xavier, grande amiga, nova membro, muita gente chegando aqui como novo membro. O Chimarrão Marxista diz assim: camaradas, gostaria de retransmitir pelo Chimarrão. Imagino que nosso programa aqui. Chimarrão, escreve para mim. Mauro Lopes 1612 @gmail.com, tá? Mauro Lopes 1612 @gmail.com. Isso aqui é e-mail, aquele método antigo de comunicação que ainda existe aí. Termino com o Roberta Antigona. Mauro Manhã Brasil já é uma febre nos meus grupos. Feliz por ti, por Jones e por todos e todas que contribuíram para a concretização do canal. Então, ontem, na estreia do programa, veio aqui o professor e amigo Luiz Marques, um dos mais renomados ambientalistas do Brasil, autor já de um clássico, né, Capitalismo em Colapso Ambiental, e fizemos aqui um recorte de uma das falas dele, até mandei para o Igor para te encaminhar. E ele fala das COPs, né? Ele fala que as COPs não existem, as COPs são uma piada, né? O fracasso das últimas COPs. Ele fala, Mauro, desde Dubai, quem controla as COPs é a indústria petroleira, né? Tem mais lobista, a delegação dos lobistas da indústria petroleira nas COPs é superior a de qualquer governo, né? Um negócio, esquece, as COPs esquece, elas não têm qualquer relevância para a luta ambiental. E aí ele trouxe o seguinte: a questão no Brasil é que nós temos dois modelos em confronto, em conflito, em disputa. O modelo do agronegócio, que nem pode ser propriamente chamado de um modelo de alimentação, porque o foco do agronegócio não é alimentação, é exportação para alimentação, sim, mas alimentação de porcos e frangos na China, na Europa, na Arábia Saudita, né? É basicamente soja e milho. E um outro modelo, que é do MST. Só tem esses dois modelos no Brasil que estão em confronto, né? E esse confronto envolve, do lado de cá, do MST, o MST e seus aliados nos movimentos sociais, seus aliados na esquerda brasileira, e do lado de lá, uma aliança que junta o agronegócio com o sistema financeiro, com os interesses imobiliários, com os grandes poderosos. Ele fala, dramático, que o governo Lula apoie mais o agronegócio do que, né, o modelo do agronegócio do que o modelo do MST. E ele fala, o MST já deu mostras que o modelo do MST de agricultura sustentável, de agricultura orgânica, de agricultura ambientalmente equilibrada, ele é capaz de alimentar o Brasil inteiro. Basta ter dinheiro, basta o governo botar dinheiro que o MST alimentará o Brasil inteiro e recuperará as áreas degradadas pelo agronegócio. Então, acho que essa é uma coisa importante, que é esse confronto entre dois modelos, né, Gilmar? Sim, aliás, o professor Luiz Marques é um grande amigo. Eu estou com a responsabilidade de fazer a introdução de um livro dele, não tive ainda condições de
de preparar, mas olha, é bem interessante, Sim, professor. ele está fazendo o próximo livro, ele falou, antecipou. É Exatamente. você que vai fazer a apresentação do livro? Vou fazer a Ah, legal, introdução. legal. Mas é uma grande figura que é da área das artes, por exemplo, né? Especialista em Michelangelo. Não sei se ele te É, falou exatamente. isso ontem, né? Mas está se dedicando muito a esse estudo. Deixa eu te dizer, Mauro, para a gente ter uma ideia, é verdade isso. Hoje o Brasil planta em 80 milhões de hectares de terra. Destes 80 milhões de hectares de terra, 45 milhões de hectares de terra são destinados ao cultivo de soja. 21 milhões de hectares destinados ao cultivo de milho. Isso significa 66 milhões de hectares de terra. Os outros 14 milhões de hectares de terra é que se utiliza com a produção de mandioca, batata, feijão, arroz e assim por diante. E o Brasil utiliza 150 milhões de hectares de terras em pastagens, fundamentalmente na criação bovina. Ora, as exportações, e é interessante fazer uma demarcação histórica do ponto de vista até macroeconômico para que as pessoas, quem está nos assistindo, nos entendam. O Brasil entra numa crise econômica no final da década de 80, crise da dívida, com a entrada do Fernando Henrique Cardoso e a busca pelo FMI, né? O Brasil não estava conseguindo pagar. É bom lembrar que até a década de 80 o PIB industrial brasileiro girava em torno de 30%. Hoje está em menos de 10% praticamente. Né? E com isso, o governo Fernando Henrique Cardoso cria vários programas, um deles chamado Moder Frota, e estimula que os bancos no Brasil ofereçam créditos subsidiados pelo governo federal, portanto, a juros negativos, para incentivar a produção de commodities agrícolas, que nem se falava tanto em commodities na época. Na nossa história não é nenhuma novidade isso, nós nascemos exportadores de matérias-primas, né? Chegamos a ter um processo de internalização dos processos da segunda revolução industrial e depois a decadência e Uhum. voltamos a nos transformar num país exportador de commodities agrícolas. E para quem está nos assistindo, exportar soja, milho ou minerais, no caso do soja e milho, é exportação de água, fundamentalmente, né, que nós estamos mandando para fora. Mas olha o detalhe. A Lei Candir, de 96, isenta de pagamentos de impostos quem Uhum. exporta. Então, a questão é, quem produz feijão e arroz, povo brasileiro, precisa pagar imposto. Quem exporta não paga sequer impostos. Né? Então, nós temos um problema que, desde o Fernando Henrique Cardoso, e passamos por Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 1,5, Temer, Bolsonaro e Lula, e o povo brasileiro continua subsidiando o agronegócio. Quando dizem, o agronegócio carrega o Brasil nas costas, é uma mentira. É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas, inclusive com subsídios volumosos. É a tal equalização das taxas de juro que é paga pelo Tesouro Nacional, que, afinal de contas, é arrecadada de todo Sim. o povo brasileiro. Nós estamos defendendo, e veja o paradoxo, Mauro, nós temos mais de 4 milhões de pequenos agricultores no nosso país, grande parte deles empobrecidos. Só para usar um recorte, o último Plano Nacional de créditos para a agricultura deu 400 bilhões para o agronegócio e 75 bilhões para a chamada agricultura familiar. Mas dos 4 milhões de pequenos agricultores e assentados desse Brasil, só 750 mil tiveram acesso a crédito. O Os resto demais. não teve? Hã? O resto não teve? O resto não teve acesso a crédito nenhum. Ou seja, e o paradoxo é esse, que esse setor que obteve acesso a crédito, grande parte, mas não na totalidade, mas grande parte, ideologicamente, foi ganho mais para o agronegócio e para o bolsonarismo
do que para uma visão progressista. E quem votou no Lula, no campo, foram os pobres do campo. E mesmo os bancos públicos, é mais fácil você financiar 1 bilhão de um grande setor do agronegócio do que fazer 1.000 projetos de 50 mil reais para um monte de agricultores. Então, é uma lógica que impede que os pequenos agricultores sequer tenham acesso aos créditos. O que nós estamos defendendo, para não me alongar muito disso? É possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. Nós não temos nenhuma dúvida. E quando eu É falo possível? É é possível? possível, é possível. E quando eu falo de agroecologia, Mauro, eu trabalhei atrás de juntas de boi, sabe? Não é dessa tecnologia que eu estou falando. É uma tecnologia que diminua, sim, a penosidade do trabalho agrícola, que aumente a produtividade, mas que não agrave e agrida de forma brutal, Sim. né, a natureza e o meio ambiente. Agora, para isso é preciso investimento, é preciso tecnologia, é preciso dar prioridade, pensar em agrofloresta, em agroecologia, é preciso mudar a cultura alimentar. Para você ter uma ideia, hoje, 4 produtos conformam 60% da alimentação mundial. São eles: soja, milho, trigo e arroz. E se nós somarmos, 15 produtos conformam 90% da alimentação mundial. Ora, para que vocês tenham uma ideia, nós, no PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é um belo programa, nós entregamos mais de 400 tipos de alimentos. Mas isso ocorre por quê? Porque a montante do processo de produção agrícola existe a indústria para a agricultura. Você falou de John Deere, um dos grupos, né, que produzem máquinas, adubos químicos, venenos para a agricultura. Há o processo de produção propriamente altamente concentrado, mas a jusante do processo de produção é a indústria de transformação, que também é meia dúzia em escala mundial, que controla toda a alimentação capitalista que é levada aos supermercados. Eu não preciso dizer que o trigo vira baconzitos, vira ultraprocessados, etc., nas prateleiras de supermercado, gerando uma enormidade de lucro para essas empresas pequenas, agrupamentos em escala internacional e um monte de problemas de saúde pública para toda a humanidade. Então, claro que é preciso uma outra cultura alimentar, mais diversa, mais variada e assim por diante. Mas é possível nós alimentar os 8 bilhões, 9 bilhões do planeta de forma agroecológica, sem dúvida nenhuma. Para isso, a terra tem que ser a terra. Sementes, água e todos os recursos naturais precisam ser patrimônio da humanidade. Gilmar, uma pergunta direta. O MST tem condição de alimentar todo o povo brasileiro? Tem condições, é preciso fazer reforma agrária. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque tem uma fila de sem terras nesse Brasil que podem utilizar. Existem, além dessa quantidade de terras, Mauro, que eu te falei, que hoje é utilizada com a agricultura, existe uma grande quantidade de terras em especulação imobiliária. Você falou do capital financeiro. O capital financeiro está na agricultura. Ou seja, o processo de financiarização não envolve só a economia de serviços, industrial, etc. Ele está na agricultura. E para a gente ter uma ideia, além dos 400 bilhões que o governo federal colocou, o capital privado colocou 1 trilhão na agricultura, na expectativa de valorização. Ninguém coloca dinheiro em algum lugar para não ganhar absolutamente nada. São fundos de pensão, inclusive, controladas por esses 4, 5 agrupamentos que controlam toda a circulação financeira em escala internacional, a busca de valorização que aplica, entre outras coisas, aqui no Brasil. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós podemos alimentar todo o povo brasileiro. Agora, é preciso repensar, é preciso fazer uma revolução na agricultura. Claro que para fazer uma revolução na agricultura, nós precisamos fazer uma revolução
política e social na sociedade. Mas não tenho nenhuma dúvida. Bom, nós iniciamos um programa, Mauro, que evidentemente nós sabemos e tínhamos e temos a consciência de que não vai resolver os problemas ambientais. Nós temos um programa de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos e já estamos chegando a 50 milhões de árvores. Mas para nós plantar 100 milhões de árvores é plantar cuidado. Quando a gente decidiu doar alimentos para a sociedade, nós sabemos que nós não vamos resolver o problema da fome e da miséria, mas doar alimentos é cultivar a solidariedade. Assim como quando decidimos mandar nossas brigadas de militantes para o mundo, para a África, para a Palestina, para a América Latina, nós sabemos que não vamos resolver o problema daqueles povos. Mas mandar brigadas é estimular o internacionalismo, é aquela ideia de Marx, nós nos fazemos ao fazermos as coisas. Ou Paulo Freire, podemos usar qualquer um. Qualquer um no sentido de ambos, são duas figuras extraordinárias, né? Fazer isso é fazer uma disputa ideológica na sociedade, é ir construindo processos que nos levem a fazer um debate político amplo, que envolva outros setores que não só o campo. Não dá para pensar uma reforma agrária a partir do sem terra, não dá para pensar uma reforma agrária só a partir do campo. É preciso pensar uma reforma agrária a partir da sociedade brasileira. E uma reforma agrária não mais ao estilo clássico, que, aliás, é uma bandeira burguesa da Revolução Francesa. Né? Mas aquele estilo clássico de reforma agrária, numa perspectiva produtivista, como foi o caso histórico, já não se faz nesse momento. É preciso uma reforma agrária popular com, como eu disse, uma revolução na agricultura com novos paradigmas tecnológicos, produtivos, etc., não só pelo lado da função social e econômica, mas numa perspectiva, inclusive, de preservação do planeta, da vida e de uma alimentação saudável para toda a humanidade. E nós na cidade, ou eu pelo menos, que sou um cidadão urbano, a gente não tem... Fica uma imagem assim de que o pessoal do MST é aquilo, né? Tá o cara lá abaixado, né? No lote, na terra, botando semente por semente, jogando com a mão. Eu tive a oportunidade de entrevistar a companheira de vocês aí, a Débora Nunes, que é da direção nacional do MST, responsável por esse tema da mecanização. E ela falou da parceria que vocês estão fazendo com a China de importar máquinas agrícolas e ver possibilidade, se o governo Lula der crédito, de fazer aqui máquinas agrícolas feitas para pequenas propriedades, não essas máquinas da John Deere e essas outras que são só para essas mega propriedades rurais. Né? Então, tem também o que você é uma revolução tecnológica que não é a revolução tecnológica do agronegócio, é uma revolução tecnológica da agroecologia. Né? Acho que isso é bem importante. E é uma busca. Se você pegar, por exemplo, grande parte dos pequenos equipamentos para a agricultura familiar são muito custosos e também controlados por alguns agrupamentos. O que a gente está querendo com isso é trazer pequenos equipamentos, médios equipamentos, né? Nós estamos diminuindo, por exemplo, a área de arroz plantado. E mais do que diminuir, o controle do comércio de arroz hoje é exercido por uma empresa que controla 60% do arroz, por isso que deu aquela crise do arroz nas enchentes do Rio Grande do Sul. Sim. Ou seja, é a tentativa deles ganhar mais dinheiro. É essa a lógica, é dinheiro que está por trás. E nós podemos cultivar arroz no Maranhão, em várias partes do Brasil, com pequenos equipamentos, pequenas colheitadeiras, que evidentemente vão ajudar enormemente, né, no cultivo, mas nós buscar espalhar essa produção por todo o Brasil, né, para garantir, primeiro, diversidade, segundo, condições de sobrevivência digna, terceiro, uma produção saudável. Né? Então, tratores, colheitadeiras, por exemplo, a semeadeira de arroz germinado. Isso vai ser muito interessante para as áreas de plantio de arroz orgânico que nós
temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Então, a ideia é construir indústrias aqui, nessa parceria com a China, assim. Uma parte da esquerda, ou setores assim chamados progressistas, arquivaram o horizonte do socialismo, né? Aderiram à ideia da democracia liberal, do capitalismo democrático, do capitalismo de face humana. A gente viu, inclusive, o presidente Lula, agora no 8 de janeiro, falando que ele é presidente graças à democracia burguesa e que na Revolução Russa e na Revolução cubana não tinha operário, não tinha camponês e tal. E vocês? Qual é a relação? Eu vi uma entrevista uns dias muito bonita sua falando desta relação íntima do MST com o horizonte socialista. Como é que o horizonte socialista coloca-se para o MST? Nós não temos outra alternativa. A humanidade não tem outra alternativa. Nós precisamos, Mauro, falar da revolução. Por isso usei aquela expressão. Eu preciso falar da revolução com um sorriso nos lábios. Porque além de toda essa problemática, e começamos falando do campo, da barbárie que acomete o povo no campo, nas cidades, etc., a falta de perspectiva de projeto político, inclusive, está levando a juventude a não ter um horizonte. Vive-se o hoje, simplesmente falta horizonte. Tenho acompanhado esse debate sobre a juventude também. Uma parte da juventude não quer mais Minha Casa Minha Vida. Não é um programa, porque o Minha Casa Minha Vida era um programa para um operário clássico, né? Que morava num lugar, que batia cartão, que construía as relações familiares, o puxadinho ali, etc. Hoje, a juventude não tem emprego formal. A própria universidade, que foi um sonho sempre, fazer universidade, etc., hoje também não. A instituição casamento está em desuso. Ter filhos, tirar a carteira de motorista, enfim, é uma série de questões que não estão colocadas. Por quê? Porque muita gente, primeiro, não tem uma perspectiva econômica, por isso toda essa ideologia do empreendedorismo, do influencer, etc., exerce uma função muito grande na juventude. Não é que a juventude foi para a direita, é fascista. É uma falta de perspectiva concreta, né, do que vai ser o futuro. Então, nós temos que retomar isso, pensar essa perspectiva e pensar o socialismo, inclusive, discutindo, no meu modo de ver, outros paradigmas. Claro que aqueles paradigmas, né, de fazer uma revolução econômica, política, do domínio dos meios de produção, evidentemente que são fundamentais. Mas é preciso, inclusive, discutir que paradigmas de felicidade. Né? Essa ideia do ter, do poder, de riqueza, etc., que evidentemente nunca vai ser para todo mundo, e nem o planeta comportaria uma situação dessa, nós precisamos discutir o que é ser feliz e o que a gente quer. E isso tem que estar associado a processos revolucionários, numa perspectiva de voltar a construir um encantamento, formas organizativas. Eu sou um homem de organização. Eu não acredito em outro formato. A organização político, social, é fundamental. Individualmente, ninguém vai mudar absolutamente nada. Né? Até fico incomodado, às vezes, o cara leu 3 livrinhos, empina o nariz e se acha, sei lá o quê. Eu brinco, me manda a placa aí que eu vou pendurar numa árvore que talvez algum dia algum bicho aprenda a ler essa língua e leia o teu nome. Né? Ou seja, nós precisamos pensar na coletividade, inclusive retomar processos metodológicos diferentes, né? Esse método junta um monte de gente, um carro de som, briga por microfone, não atrai mais ninguém também, né? Então, recuperar a ideia, Mauro, de você conjugar a luta econômica assim com a luta política. Não dá para separar a luta econômica, é a luta pela sobrevivência com um processo de geração de consciência política, assim como vincular teoria com prática, presente com futuro. Não dá para pensar o futuro lá distante. Um dia vamos fazer o socialismo e aí vamos mudar tudo, mas aqui na minha casa eu sou um Pinochet. Né? Ou seja, esse vínculo, até porque dialeticamente não se separam as coisas. Né? Nós precisamos retomar projeto político, nós precisamos retomar
formas organizativas, e talvez um detalhe aqui, as formas organizativas clássicas construídas pela classe trabalhadora, elas foram muito importantes por um tempo histórico em que o próprio desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Hoje, o capitalismo, além de não permitir ganhos para a classe trabalhadora, está destruindo conquistas coletivas obtidas historicamente. E os instrumentos organizativos, na maioria dos casos, são instrumentos defensivos, quando nós precisaríamos instrumentos ofensivos contra a ordem do capital. Tem um conjunto de coisas que nós precisamos fazer o balanço, fazer a crítica, mas, acima de tudo, estabelecer. Esse é o nosso projeto político, essa é a nossa luta. E conjugar, lutar pela terra concretamente, pela reforma agrária, com a luta pelo socialismo. Lutar pela moradia, pelo combate à fome, com a luta por mudanças estruturais e pelo socialismo. Eu acho que esse é um caminho que nós precisamos, eu não diria construir, porque não estamos inventando a roda, né? Quando eu falo, inclusive, das organizações, Mauro, não dá para colocar na lata do lixo. Essas organizações é o que melhor a gente construiu, mas elas não dão conta. É preciso ir além disso que a gente tem. Eu preciso dispensar o Gilmar Mauro, ele está em Tremembé, então vocês imaginam a quantidade de tarefas e de demandas que recaem sobre ele. Mas, ó, Gilmar, tem muita conversa para fazer. Se você topar, vamos combinar de. Não vou te espremer, não, para vir semana que vem, mas talvez no início de fevereiro você voltar, porque tem muita coisa que eu acho que as pessoas querem ouvir. Tem muitas perguntas que não deu para fazer aqui, que valeria a pena, né, aprofundar o tema do internacionalismo, a questão da formação dos quadros. Né? Acho que tem muitos temas que nós precisamos beber do MST como uma referência para nós na sociedade, na luta dos socialistas, dos comunistas, das pessoas de esquerda. Gilmar, muito obrigado, solidariedade total a você, força aí nessa guerra em Tremembé e na guerra que se espalha pelo país inteiro e para fora do país, né? Nas brigadas do MST aí lutando pelo socialismo e por uma vida justa para todos, mundo adentro. Obrigado, Gilmar. Eu quero aproveitar e te agradecer, mas agradecer muitas pessoas que estiveram junto conosco. Né? A solidariedade é um valor extraordinário do ser humano. E nesse momento, inclusive, nós estamos enfrentando essa dificuldade, mas em tantos outros momentos da existência do MST, nós tivemos a solidariedade das classes trabalhadoras brasileiras, e eu quero agradecer profundamente essa solidariedade. Um novo país, um novo mundo vai ser calcado, entre outras coisas, em laços profundos de solidariedade. E eu me coloco à disposição, Mauro. Vamos prosear assim. Grande abraço. Nós somos meio charás, né? Gilmar, Mauro e Mauro. Então, pronto, já deu empatia. Até a próxima vez. Então, obrigado. Valeu, até mais.